Essa Casa aprovou ontem o projeto de lei de conversão número 14 de 2014, que é oriundo da medida provisória número 647 de 2014, por meio da qual a presidente Dilma Rousseff ampliou o limite de edição de 5% para 7% de biodiesel ao óleo diesel consumido no país. Trata-se, sem dúvida, de medida bastante acertada do governo da presidente Dilma. Os argumentos em seu favor, tanto de natureza econômica quanto social, são bastante consistentes. O primeiro deles é que a medida provisória propicia a redução da ociosidade das unidades produtoras de biodiesel, hoje com capacidade de produção maior que o dobro do consumo nacional. Adicionalmente, a nova regra permite a redução dos dispêndios da Petrobras com a importação de óleo diesel. O aumento da mistura de biodiesel ao diesel também vai fomentar a agricultura familiar, uma vez que 90% da produção de biodiesel em nosso país é proveniente de produtores detentores do selo combustível social, instrumento criado para a integração do produtor industrial com a agricultura familiar e o agronegócio. Não menos relevante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é a redução da emissão de gases do efeito estufa, que o aumento da edição de biodiesel promoverá, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para o cumprimento das metas da Política Nacional sobre a Mudança do Clima. O projeto que aprovamos também teve o cuidado de criar mecanismos de redução dessa adição de forma expedita, quando necessário. Nesse sentido, propõe que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, possa, a qualquer tempo, reduzir o percentual de edição obrigatória de biodiesel a óleo diesel para até 6%, restabelecendo quando da normalização das condições que motivaram a redução do percentual. Além dessas providências em relação ao biodiesel, a Câmara dos Deputados houve por bem permitir o aumento do limite superior da adição de álcool anidro à gasolina, de 25% para 27,5%, a critério do Poder Executivo, que também fica autorizado a reduzir essa mistura até 18% quando isso for necessário ou conveniente. Essa medida apresenta os mesmos benefícios que mencionei para o caso do aumento da adição do biodiesel ao combustível fóssil. Todos sabemos das dificuldades que o setor sucroalcooleiro vem enfrentando atualmente. O aumento do percentual permitido de adição do álcool à gasolina certamente contribuirá para amenizar os problemas econômicos do setor, além de ajudar na criação de empregos. Não menos importante, senhor presidente, será a redução das despesas da Petrobras com a importação de gasolina para atender o mercado nacional. E para não incomodar meus caros colegas com a repetição de argumentos já de todos conhecidos, afirmo apenas de passagem que são discutíveis as vantagens ambientais do aumento da adição do álcool à gasolina. Certamente, demos um passo na direção correta ao aprovar essa medida provisória, contribuindo para solucionar problemas econômicos, sociais e ambientais relevantes, acima de interesses partidários e com os olhos voltados para aquilo que é melhor para o nosso país. Encerro, senhor presidente, essa parte do comentário sobre a medida provisória chamada do biodiesel e passo agora a falar um pouco sobre o veto da presidenta da República sobre a criação, projeto de criação, fusão e incorporação
de novos municípios. Quero dizer, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, da minha surpresa em relação ao veto presidencial, do projeto de lei do Senado número 104 de 2014, que trata da criação de novos municípios. O projeto foi fruto de acordo entre os poderes legislativo e executivo. Tudo que o executivo exigiu na redação do texto foi atendido, até porque já havia um projeto aprovado e vetado aqui no Congresso Nacional para apreciação do veto. Aí foi pedido pelas lideranças do governo aqui no Congresso para que deixássemos suspenso a apreciação daquele veto e aprovássemos rapidamente um outro projeto, que foi feito. Fruto de um grande acordo. E esse acordo, lamentavelmente, não foi cumprido. Na justificativa do veto, a presidente da República, face ao posicionamento do Ministério da Fazenda, alegou que, embora se reconheça o esforço de construção de um texto mais criterioso, a proposta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação. Depreende-se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais, sem que haja a correspondente geração de novas receitas. Mantidos os atuais critérios de repartição do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, o desmembramento de um município causa desequilíbrio de recursos dentro de seu estado, acarretando dificuldades financeiras não gerenciáveis para os municípios já existentes. Ora, se um assunto que ficou muito bem disciplinado no projeto em tela foi a da distribuição do FPM. Assim, não procede a justificativa do veto, justamente com demais parlamentares. Não revidarei esforços para a derrubada do veto. Eu tenho certeza absoluta que este veto será derrubado. Já passou da hora do Congresso Nacional regulamentar o dispositivo constitucional que assegura a criação, fusão, desmembramento e incorporação de municípios. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, toda vez que se discute esse assunto, há 18 anos não se cria mais um município no Brasil. E toda vez que vai discutir esse assunto, vem a falácia de que isso vai trazer desequilíbrio econômico para os municípios já existentes. Olha só, quando foi criado ou desmembrado o Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, diziam que o Mato Grosso ia ter problema, ou que os dois Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, iriam ter problema pela divisão. O que aconteceu? Os dois estados cresceram e cresceram muito. Hoje são dois estados importantes da nossa federação. Quando foi desmembrado o estado do Tocantins, do estado de Goiás, falava a mesma coisa. O que aconteceu com aquela região do estado do Tocantins? Hoje, o estado do Tocantins é um estado forte, se desenvolveu e continua se desenvolvendo. E o estado de Goiás continua forte, muito forte, cada vez mais forte. Eu fui governador, aliás, primeiro eu fui vereador, representando um distrito pequeno, isso há 30 anos atrás. Aí esse distrito se desmembrou da cidade-mãe, que tinha na época uns 30 e poucos mil habitantes, a cidade-mãe. Hoje a cidade-mãe está com 90 e tantos mil habitantes, quase 100 mil habitantes. E o distrito, a pequena vila que se desmembrou, está com 54 mil habitantes. Tem 3 faculdades. Tem a Universidade Federal, que eu levei para lá, comprei o terreno, construí, implantei a Universidade Federal na época, quando era prefeito. Fui prefeito 2 vezes dessa cidade. E hoje já conta com mais 2 faculdades particulares, com curso de engenharia florestal, engenharia agronômica, direito e tantos outros cursos. São 3 faculdades nessa cidade, que era um pequeno distrito.
sem contar com mais de 10 colégios grandes, escolas polos na área rural, indústrias, enfim, é uma cidade estruturada. Hoje a cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, onde eu tive o privilégio de representar como vereador e depois como prefeito por 2 mandatos. Quando governador do estado, fui o último governador que criou 11 cidades, 11 municípios. E faz o quê? Faz 20 e poucos anos. Aliás, não faz 20 anos, faz 18, 19 anos. Logo em seguida, houve a paralisação por falta de uma lei maior e não se criou mais um município no Brasil, não foi só em Rondônia, não, no Brasil. E eu, então, fui o último governador do meu estado a criar 11 municípios e tem municípios desses que já contam hoje com 40 e tantos mil habitantes. Cidades que eram pequenas, de 5, 6 mil habitantes. E essas regras que nós colocamos, eu fui o relator desse projeto, são regras rígidas. Tem cidade no estado de São Paulo com 800 habitantes. Apenas 800 habitantes, não é 800 eleitores, não, 800 habitantes no estado de São Paulo. No estado de Minas Gerais também tem município com 700, 800 habitantes. As regras deste projeto dizem que o mínimo teria 6 mil habitantes na região norte e centro-oeste. Para a região nordeste, teriam 12 mil habitantes. E para a região sul e sudeste, 20 mil habitantes. Então, são regras muito mais rígidas do que aquelas do passado, que criaram tantas cidades no Brasil. É claro que algumas, certamente, não tinham condições ainda de ser criadas naquele momento. Mas duvido que alguém de um município desse criado naquela época queira voltar hoje à condição de distrito. Mesmo os mais minúsculos municípios do Brasil não vão querer hoje voltar à condição de distrito novamente. Principalmente uma cidade como essas que falei, que tem 100, 80, 100 e mais habitantes. E tem no meu estado um distrito que já tem mais de 20 mil habitantes. Se de Extrema, a 300 quilômetros da sede do município, que é a capital Porto Velho, divisa com o estado do Acre, fronteira com a Bolívia, tem mais de 20 mil habitantes, chamada Ponta do Abuna, Extrema, onde eu estive lá domingo com o governador, em campanha política, e a cobrança, depois que o governador saiu, fiquei reunido num restaurante com dezenas de moradores, e o apelo, a cobrança mais forte, eles não querem mais nada, sabe? Lógico que tem que funcionar a saúde, a educação, enquanto não se cria município, né, e a infraestrutura urbana. O que eles mais querem, se disser qual o investimento que vocês mais querem hoje, é a emancipação, é a independência deles. E assim como Extrema, no meu estado, deve ter hoje umas 180 a 200 cidades no Brasil clamando por emancipação, clamando por independência para poder ter as suas organizações, a sua Câmara de Vereadores, a sua Prefeitura, enfim, os seus órgãos municipais. Então, esse apelo aqui que eu faço, não mais à Presidente da República, acabou. Ela já vetou 2 vezes. Então, esse apelo não é mais à Presidente da República, esse apelo é ao Congresso Nacional, é à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para que assim que passem as eleições presidenciais e estaduais, que a gente possa reunir o Congresso Nacional e definitivamente derrubar o veto de um desses 2. Agora são 2 projetos vetados que estão aqui no Congresso para apreciação do veto. Então, que a gente possa definitivamente derrubar o veto de um desses 2 projetos. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.